Começando aqui a live, o poder da presença, como um psicólogo pode atrair mais pacientes utilizando estratégias de posicionamento. Dessa vez a gente vai trazer um posicionamento autêntico, porque eu entendo que psicólogos não querem ficar aqui fazendo coisa no digital o tempo todo, porque o foco do nosso trabalho não é esse. O nosso foco é atender de maneira ética, atender com responsabilidade, gerar resultado para o paciente, transformar a vida do paciente. Mas a gente pega num ponto aí que alguns psicólogos têm dificuldade em captar pacientes. E para gerar essa captação de pacientes, existem várias estratégias. E uma delas é a rede social. E aqui na rede social, a gente precisa criar conteúdo, precisa colocar o rosto aqui e se mostrar. Alguns psicólogos têm dificuldade em se autopromoverem aqui e conseguir pacientes por meio dessa captação. E aí, é nisso que eu quero te ajudar, porque além das indicações, além do network, nós também temos essa ferramenta aqui para captar pacientes. Mas isso precisa ser feito de maneira estratégica para que não ocupe apenas o seu tempo criando conteúdo que não vai te levar a lugar nenhum. Então vamos lá. Meu nome é Laís Teles, eu sou psicóloga, eu trabalho no consultório, na clínica, já tem 10 anos. E agora também estou sendo mentora de psicólogas. O desafio do psicólogo hoje é conseguir atrair pacientes de forma ética. E eu vejo que as pessoas começam nessa ideia de captação de forma errada. Começam a criar estratégias que não funcionam ou tentar fazer essa captação sem estratégia e também não vai funcionar. E aí a gente precisa de posicionamento. O que é posicionamento? Posicionamento é eu escolher de forma intencional como eu quero me mostrar para o meu público, como eu quero que as pessoas me vejam, qual público eu quero atrair. E aí eu tenho símbolos que vão alcançar esse público que eu tanto almejo. Então eu preciso escolher. Posicionamento tem a ver com escolha. Qual imagem eu quero transmitir? O que eu quero que as pessoas vejam de mim? E aí, voltando para o nosso tema da live, a gente tem aqui o poder da presença. Para atrair pacientes aqui nas redes sociais, nós precisamos estar presentes. Precisamos mostrar a nossa cara, colocar ali nos stories todo dia algum conteúdo. Eu costumo falar para as minhas mentoradas que as pessoas querem te conhecer. Vamos pensar comigo aqui, quando você pede para um amigo seu ou para o seu médico a indicação de um psicólogo, é porque você quer meio que um atestado de que esse psicólogo funciona, de que ele é um bom profissional para você não ter o trabalho de gastar o seu dinheiro e não ter resultados. Como então que a gente vai ter esse atestado de qualidade aqui nas redes sociais, se não tem ninguém para nos indicar? Porque se tem, geralmente a gente vai por essa via. É através do nosso conteúdo, é através do que eu mostro para os meus seguidores, é através do que eu escolho colocar aqui nas redes sociais. Então vamos lá. Essa escolha do que eu vou colocar precisa gerar identificação com esse público. E aí primeiro eu preciso pensar qual é esse público. Vou por etapas aqui para vocês. Qual é o público que eu pretendo vender o meu serviço? Eu vou falar vender porque é isso que a gente faz. A gente atende lá no consultório, mas aqui a gente vai atrair pacientes, a gente vai vender um serviço. Então, qual é o público que eu pretendo atrair para vender o meu serviço? Eu quero pessoas que ganham na faixa salarial de X a X, que moram em tal cidade, que consomem tais produtos, que têm tais demandas. Nós vamos escolher um perfil de público que você pretende atender. Vou falar o meu. Eu pretendo atender o nicho ansiedade, transtornos de ansiedade. São geralmente mulheres que eu atendo, tá? Mulheres de 35 a 45 anos com transtornos de ansiedade, que moram geralmente em capitais e que têm uma renda salarial acima de R$ 5.000. Então eu escolhi essa fatia, essa população, que é o meu público-alvo.
Ah, Laís, mas eu estou segmentando pessoas e excluindo o restante? Não, você não está. Por quê? Chegar outra pessoa que não está dentro dessa fatia de mercado que você selecionou, você pode sim atender. Então, eu atendo também pessoas de outra fatia. Por exemplo, o nicho é ansiedade, mas eu atendo pessoas com TDAH, com depressão, com bipolaridade. Então, eu foquei em transtornos de humor, foquei em transtornos de ansiedade, mas também tem demanda de transtornos de humor. Uma coisa não tem a ver com a outra. Vamos tirar isso daí, né? Então, não é porque eu escolhi esse nicho que eu não posso atender nenhum outro nicho. Significa apenas que eu vou escolher, eu vou dar preferência para essas pessoas e vou criar conteúdo direcionado para essas pessoas, para que elas cheguem com mais frequência e assim eu possa ter o maior número de pacientes dentro dessa demanda que eu escolhi. É isso. Então, eu escolhi ali a fatia. Eu vou criar agora conteúdo direcionado para isso. Vou sempre usar esse exemplo da ansiedade porque é o que eu utilizo no consultório para atrair meus pacientes. Tá. Se eu quero atrair pessoas ansiosas, o meu conteúdo vai ser sobre esse tema. Então, eu vou criar quais são os sintomas de ansiedade, eu vou mostrar para as pessoas, eu vou mostrar isso aplicado na prática. Então, como é a ansiedade de alguém que tem medo de chuva? Como é a ansiedade de alguém que tem medo de andar de avião? Como é a ansiedade de alguém que tem medo de dirigir? E eu vou colocar situações expondo as dores dessa pessoa. Também vou colocar situações que conectem com os sonhos dessa pessoa. Então, como é que seria a sua vida se você não tivesse ansiedade? Se você não tivesse que se preocupar mais com onde você vai por medo da ansiedade? Se você conseguisse sair e dirigir num dia de chuva, como seria a sua vida se você não tivesse mais crise de ansiedade? Então, eu vou ali conectar com os sonhos dessa pessoa também. E também vou criar conteúdos de quebra de objeção, que é o quê? Ah, a terapia não funciona, fiquei vários anos na terapia e não tive resultado, minha ansiedade não cura com qualquer coisa. Isso eu estou falando conteúdo que vai chegar diretamente para esse paciente, tá? Onde que entra o posicionamento disso? Cada profissional vai ter um jeito de falar sobre esse conteúdo, vai ter ali a sua voz, a sua identidade. Eu não gosto de falar de uma maneira muito agressiva, não faz parte do meu posicionamento. O meu posicionamento é muito mais de acolhimento, de não julgamento, de me colocar no lugar, de ser mais empática, porque eu também sou ansiosa. Então, geralmente eu conto os meus exemplos de ansiedade, eu conto como eu enfrento a ansiedade no dia a dia, o que que eu faço para acabar com a minha ansiedade. Então, olha só o posicionamento entrando aqui. E isso entra a autenticidade. Então, por exemplo, tá um dia chuvoso e eu, que tenho medo de chuva, tenho ansiedade de chuva, vou falar sobre a dificuldade que é me imaginar saindo num dia de chuva com a possibilidade de eu ficar presa no trânsito em uma enxurrada, em um alagamento. Então, começou a chover, eu posso postar ali nos meus stories a foto do céu cinza, a foto da chuva grossa, contando a minha angústia diante daquilo. E aí, agora eu, como psicóloga, eu tenho que me posicionar para ajudar essa pessoa. O que que eu faria no lugar daquela pessoa e o que que eu faço para melhorar a minha ansiedade naquela situação e conseguir continuar agindo, seguindo a vida nessa situação. O que que foi de posicionamento autêntico aqui? Porque eu contei a minha versão desse medo, a minha forma de resolver essa situação. O que que eu faço nessa situação? E aí, quando eu coloco o meu olhar, falando da minha linguagem, da minha forma de resolver aquilo, a pessoa que está assistindo ali, minha audiência, vai falar assim, nossa, eu me sinto assim também. Eu também tenho medo de chuva. E eu gostei da forma como a Laís colocou. Parece que ela entende o que eu estou sentindo. E aí eu vou contratar essa pessoa por essa identificação que foi gerada. Então, eu fui muito verdadeira. Eu fiz uma autorrevelação, mostrei o meu problema, mostrei a solução. E quando a gente está falando de atrair pacientes aqui de forma ética e estratégica, nós precisamos dessa ferramenta de identificação, dessa ferramenta de gerar uma semelhança
com esse público, né? Porque se eu venho aqui e crio um post, olha, 5 dicas para reduzir a ansiedade, é muito genérico, a pessoa não sabe quem é você. E você concorda comigo que o psicólogo é um profissional muito íntimo? Que a gente vai precisar contar coisas muito íntimas da nossa vida para alguém que a gente acabou de conhecer e que a gente quer se sentir um pouco seguro em estar contando para essa pessoa? Certo que nós temos esse ponto ético, que não podemos contar nada para ninguém. Mas nós queremos, pelo menos eu, quando vou contratar uma psicóloga, eu quero sentir que ela tem capacidade de me entender, eu quero sentir que eu gosto dela, que eu gosto da voz dela, que eu me identifico com ela de alguma forma. E aí, quando eu crio esse conteúdo mais pessoal, eu estou dando a oportunidade desse cliente me conhecer. Quando eu estou falando de mim, dos meus exemplos, a pessoa está falando, nossa, eu também vivo isso, eu também sei disso, eu também quero isso. E aí eu gero desejo nessa pessoa de me contratar. E aqui eu estou falando não de uma fórmula mágica, né? Que eu não acredito nisso. Eu estou falando de construir relacionamento. Então, às vezes, essa pessoa vai entrar aqui no meu perfil e vai demorar, sei lá, 6 meses, 1 ano para decidir fazer compra. Ou vai ter outro paciente que vai se identificar ali na hora e já vai comprar de mim logo de cara. Né? Já aconteceu de eu criar um Reels, colocar e no mesmo dia ter pedido de marcação de terapia, porque teve identificação. Inclusive, esse vídeo era explicando o sintoma de acelerar o coração, né? Que esse sintoma não é perigoso. Então, a gente precisa colocar ali para o paciente para ele sentir que, nossa, ela me entende, ela sabe o que eu sinto. Geralmente, a pessoa que sofre com alguma questão psicológica, ela não sente que as pessoas entendem o que ela está passando. Ela geralmente sofre muito julgamento. As pessoas colocam como se aquilo fosse pequeno, menor, não importante. Então, para essa pessoa tomar a decisão de marcar a consulta com você, ela precisa sentir que você entende o que ela está passando. E aí a gente vai por esse viés de identificação. O que é que te impede de atrair pacientes hoje? Às vezes vai ser a estratégia. Você é até uma pessoa autêntica, tem sua própria forma de vestir, seu próprio jeito de falar, mas você não usa estratégia para fazer isso. Como assim? Essa estratégia mais autenticidade é o que a gente chama de posicionamento. Então você não sabe quais conteúdos postar, com qual frequência postar, qual formato executar esse conteúdo. Você não sabe o que seu público quer ouvir, quais são as dores dessa pessoa. Você não tem um nicho, você quer falar para todo mundo. E esse é o jeito errado de fazer isso. O posicionamento é quando eu escolho para quem eu quero falar, como eu quero me apresentar, que tom de voz eu quero usar para atingir o meu público ideal. E isso funciona muito, 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 muito. Vamos pensar juntos aqui. Você, enquanto psicólogo, e a pessoa tem ali uma demanda, você gostaria de ser lembrado por qual demanda? Eu, por exemplo, gostaria de ser lembrada como especialista em transtornos de ansiedade. E geralmente eu sou lembrado por isso. Então, eu quero que as pessoas criem essa associação com o transtorno de ansiedade e o meu nome. Então, eu vou falar muito sobre isso. E aí a gente tem os pilares de confiança. Quais são os pilares que vão trazer confiança para o paciente no seu trabalho de psicólogo? Primeiro, consistência. As pessoas querem a sua presença nas redes sociais. Elas querem ver você ali direto, falando sobre aquele assunto todo dia e tudo mais. Pode ver. Os psicólogos e profissionais de referência que você acompanha aqui nas redes sociais são aqueles mais frequentes, que têm mais presença, que postam mais conteúdo. Esses profissionais são os que atraem você para agendar uma consulta. Então, não adianta eu querer ter posicionamento sem consistência. Se você vem aqui na rede social e posta uma vez ao mês, você provavelmente não vai conseguir atrair paciente utilizando rede social. Porque a primeira coisa, pelo menos que eu faço, quando eu vou contratar alguém aqui pela rede social, eu entro ali e verifico quando foi a última postagem que essa pessoa fez. Se eu começo a seguir essa pessoa, eu quero o stories diário dela, eu quero ver o pensamento dela diante de várias situações. Eu quero entender o que ela faz no dia a dia dela para ver se eu me identifico com essa pessoa.
Então, eu preciso de consistência. Você precisa postar, sei lá, 3 vezes por semana, pelo menos. 5 vezes por semana. Dessa forma, você vai ter clientes aqui. Até porque o algoritmo do Instagram, ele ajuda quem posta mais. Ele entrega conteúdo de quem está aqui com frequência. É como se a gente estivesse agradando o Instagram e ele retribuindo em forma de entrega. Segundo pilar, ter clareza. Eu preciso comunicar de forma simples e acessível para o meu cliente. Então não adianta eu pegar aqui um dos livros de psicologia e falar com essa linguagem técnica que só o psicólogo entende. Por quê? Eu não estou vendendo para psicólogo, eu estou vendendo para pacientes. Então eu preciso pegar o livro, ler ali a página, ler o capítulo e traduzir isso de uma maneira simples, fácil. Quando eu faço isso, a pessoa tem o sentimento de que, nossa, a Laís entende o que eu estou passando. Então não adianta eu falar para um paciente aqui no Instagram como é que a ansiedade acontece no cérebro, citar 1000 nomes de hormônios, falar de neurotransmissores, usar nomes técnicos, porque isso não vai gerar conexão com esse paciente. Eu preciso falar, olha, quando você está na chuva e não consegue dirigir porque você está com muito medo dessa chuva, ou porque você não consegue entrar no avião, você fica paralisado, você quer fazer viagens internacionais, tem até o dinheiro, mas não consegue entrar, essa paralisia que você sente, isso é ansiedade e tem jeito de resolver. E aí eu vou falando para essa pessoa como resolve esse problema. Então eu estou falando de dor, estou falando de solução, de sonho. E essa pessoa fala, caramba, eu também tenho medo de andar de avião. A Laís está falando isso daqui e eu sinto isso. Será que isso é ansiedade? Eu vou marcar com ela, então, ali um agendamento, porque eu acho que eu tenho isso. E já aconteceu, né? Teve uma vez que eu criei um vídeo aqui, um Reels, falando sobre o sintoma de taquicardia. Taquicardia é nome técnico. Então, coração acelerando. Falando que o seu coração acelerado não era um problema, mas era um sintoma de ansiedade inofensivo, que a ansiedade estava cuidando da sua sobrevivência e que você estava com medo porque você estava com medo de morrer, mas você não ia morrer. E explicava isso, explicava como resolver, o que fazer. E aí, quando a gente faz isso, o paciente pensa ali o que pode ser feito. E aí, quando a gente age dessa forma, ele fala, nossa, eu sinto isso, eu quero que ela me atenda. Então, o paciente, ele quer ouvir sua voz, ele quer saber quem é você, e ele quer isso de uma forma simples, clara, para ver que você é o profissional certo para ele. Terceiro pilar é prova social. Eu preciso entregar para esse possível paciente que eu sou competente. E aí vai ser em forma de um depoimento, em forma de um conteúdo ali, a pessoa falando para mim que eu resolvi, ajudei e tudo mais. E aí a gente tem a questão ética, né? Que a gente precisa pedir autorização da pessoa para postar, a gente precisa criar casos reais disso. Mas eu preciso mostrar para a pessoa que eu sou a melhor pessoa para ajudar. E outra pessoa falando de você isso é mais forte do que você mesmo falando. Então, por isso que a gente precisa postar prova social. Pra gente, o mais fácil é depoimento, ou então criar um conteúdo falando que o paciente falou, que você é bom naquilo, né? Como que seria uma forma ruim de posicionamento? Eu falar só de mim. Eu falar o tempo todo o que eu tô fazendo, o que eu tô comendo, o que eu. Quando a gente vai fazer um posicionamento para atrair pacientes, eu preciso falar do paciente. Eu preciso falar dessa pessoa e fazer com que ela se sinta acolhida para ser atendida por mim. Então, se eu vou dar um exemplo meu, eu vou dar esse exemplo de uma forma que a pessoa se sinta acolhida e gere identificação para falar, nossa, eu também vivo isso, eu também sinto isso. Tá? Agora, estou vivendo a questão da maternidade, tem a parte desafiadora da maternidade. Então, quando eu falo do desafio que eu estou vivendo, eu quero que outras mães se sintam acolhidas por aquele momento que eu estou vivendo, aquela dor, e falem, nossa, eu também sinto isso que a Laís está passando. E aí, quando tem esse momento de identificação, a pessoa vai falar, nossa, se ela entende o que eu estou passando, ela é a profissional certa para me atender.
Então, aqui nas redes sociais, quando você pensa em construir um posicionamento autêntico, você vai falar de você, mas você não vai falar só para você. Você vai falar de você, da sua dor e gerar identificação com a dor da pessoa que está assistindo, da sua audiência. É isso que vai gerar essa conexão, que vai fazer esse futuro paciente comprar de você, falar: Laís, eu quero fazer terapia com você. Tá? Então, seu conteúdo aqui nas redes sociais tem que ser construído de forma estratégica, autêntica. Você vai construir uma boa bio, você vai construir conteúdos direcionados para esse público-alvo e vai distribuir isso de forma consistente, criar esse relacionamento até chegar ao ponto de vender para essa pessoa. Até ao ponto dessa pessoa falar: olha, manda o Pix, quero comprar de você. A autenticidade é muito importante nesse meio, principalmente se você é psicólogo, porque nós somos convencidos a ser engessados, a entrar dentro de uma forminha aqui, ó. Você entra aqui, você é psicólogo. Só que se o paciente não sente verdade em você, não sente humanidade em você, ele não vai te contratar. Não vai. Então ele precisa ver quem você é de verdade. Está muito em alta agora, e já deveria estar há muito tempo, uma tendência de vida real. Né? Aquele posicionamento, blazer, batom vermelho, água na taça, não funciona mais, porque a pessoa sabe que aquilo é um personagem. E a pessoa quer comprar de você. Quem que você é de verdade? O que você faz no seu dia a dia? Como são as relações que você tem, as relações familiares? Como são... como é, né, o seu jeito de falar, o que você acredita, quais são os seus valores. A pessoa quer comprar de você, de quem você é. E aí aqui, para construir um posicionamento autêntico, você precisa mostrar para as pessoas esses pontos, para ela ver sua verdade, e aí ela decide comprar de você. E a gente não precisa criar um personagem, porque é justamente essa verdade, essa autenticidade que vai vender, né? Pessoa compra de pessoa. Então, o seu paciente, para escolher você, ele precisa ver quem você é e gostar de quem você é. É isso que vai fazer você vender mais. Vocês têm alguma dúvida, têm alguma pergunta, algum comentário, querem falar alguma coisa? Que o que eu tinha para entregar hoje era isso, né? Então, para você vender aqui nas redes sociais, você precisa mostrar quem você é de forma autêntica e verdadeira. A verdade vende. Se a pessoa desconfiar que você é um personagem, que você não é nada do que você está falando ali nas redes sociais, ela não vai comprar de você e, pelo contrário, ela vai falar mal de você para os outros. Eu quero convidar vocês para toda quarta-feira, às 18h30, entrarem aqui para a gente fazer essa live. Toda quarta-feira, às 18h30, vou estar aqui com vocês falando sobre algum conteúdo de posicionamento, de estratégia, de resultado para aumentar o seu faturamento com consultórios de psicologia e de negócios de um modo geral, mas focado nesse nicho de psicologia. Se você conhece algum psicólogo também, convida essa pessoa para seguir aqui o canal, para seguir o Instagram, tá? É isso. Um beijo e até semana que vem.